Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar a disciplina de orçamento público. Vamos dar continuidade às disciplinas do curso de administração pública do ensino à distância da Universidade de Pernambuco, UPE. Hoje, como nossa primeira aula, nós iremos fazer uma apresentação do curso. Vamos discutir os tópicos principais que nós iremos discutir ao longo da disciplina e vamos focar no tema Introdução ao Estudo do Orçamento Público. Inicialmente, vamos fazer uma apresentação breve da disciplina. Então, a disciplina ela é um complemento às disciplinas que vocês vêm discutindo ao longo do curso e vai discutir um instrumento muito importante, que é o orçamento. Então, o orçamento é uma lei que visa as diretrizes de alocação dos recursos públicos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, como é feita essa alocação? Que diretrizes são utilizadas? Que programas, que ações, que políticas públicas são implementadas? Então, toda essa discussão sobre falta de hospitais, sobre remuneração de professores, sobre falta de funcionários na área médica. Então, toda essa discussão de políticas de resíduos sólidos, de política de coleta de lixo, de obras públicas, toda essa discussão gira em torno do orçamento público. Então, é uma disciplina complementar às disciplinas de administração pública e elas serão muito úteis para vocês como futuros gestores públicos. Então, o objetivo principal da disciplina é proporcionar ao aluno uma aproximação maior aos conceitos inerentes ao estudo do orçamento público. Então, nós também vamos ser capazes de interagir o estudo do orçamento público com as diversas disciplinas que vocês estão vendo ao longo do curso. Por exemplo, como a disciplina de economia, a disciplina de contabilidade, a disciplina de teoria das finanças públicas, a disciplina de contabilidade pública. Então, todas essas disciplinas são disciplinas que são conectadas com a disciplina de orçamento público. Então, pretende-se que no final da disciplina vocês melhorem a tomada de decisão utilizando esse arcabouço teórico e aplicado das finanças públicas, inerentes mais precisamente ao orçamento público. Então, vocês vão poder ter acesso à base de dados, vão poder ter acesso a informações que vão melhorar a atividade de intervenção no setor público, que é o primeiro setor da economia. O conteúdo programático, gente, da disciplina, ele já foi disponibilizado na agenda da disciplina e também na ementa da disciplina, está lá no nosso suporte de apoio virtual, mas eu vou aqui mencionar quais são os tópicos principais da disciplina. Então, nós iremos discutir os conceitos relacionados ao orçamento público, qual é a fundamentação legal do orçamento público, ou seja, as leis ou normas ou regras que regem o orçamento público no Brasil, o processo orçamentário, ou seja, as leis orçamentárias e o processo, a vigência, a implementação, a avaliação das leis orçamentárias. Vamos falar sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um instrumento importante para o controle das finanças públicas brasileiras. Vamos falar sobre a participação social no controle do orçamento, na aplicação dos recursos públicos, ou seja, o orçamento e a cidadania. E vamos falar um pouco sobre a dívida pública no Brasil e financiamento orçamentário. Bom, nem me apresentei, mas de forma bem resumida, eu vou apresentar aqui um currículo breve. Eu sou o professor Pablo Aurélio Lacerda de Almeida Pinto. Inicialmente, eu vou falar sobre a minha formação. Recentemente, eu concluí o pós-doutorado em Economia pela Universidade Federal da Paraíba. Sou doutor em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco e concluí o mestrado em Economia de Empresas pela Universidade Federal da Paraíba. Sou graduado em Administração pela Universidade Estadual da Paraíba e graduado em Economia pela Universidade Federal de Campina Grande. Também sou professor adjunto
da Faculdade de Ciências da Administração e Direito de Pernambuco, da Universidade de Pernambuco, UFPE. Estou como coordenador do MBA em Marketing da FECAP, um programa de pós-graduação Lato Sensu. Sou professor permanente do mestrado em Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável, um mestrado stricto sensu que funciona na FECAP. Então, desenvolvo tanto atividades na graduação, no curso de administração, também como no curso de mestrado em Gestão do Desenvolvimento Local, que fica lá também, lá na FECAP. Bom, então a nossa primeira aula vai ter como tema base, né, como tema principal, fazer uma introdução ao estudo do planejamento e do orçamento público, né? Ou seja, uma introdução ao planejamento e ao orçamento público. Esse é o primeiro conteúdo da nossa aula. A literatura básica, gente, a referência bibliográfica básica, será o livro-texto da disciplina, que está também disponível no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Ok? Então, a agenda dessa aula, da nossa primeira aula, serão discutidos os seguintes tópicos, né? Inicialmente, a gente vai fazer um estudo sobre por que o Estado deve intervir na economia, ou seja, vamos discutir sobre a intervenção do Estado na economia. Logo após, nós vamos discutir, né, sobre as falhas de mercado. Também vamos apresentar as razões para a existência dos governos. Vamos apresentar aqui alguns dados sobre o crescimento das despesas públicas no mundo. Vamos apresentar as principais funções do governo. Vamos também discutir a relação ou a importância do planejamento para o orçamento público. Vamos apresentar alguns conceitos de orçamento público. Vamos relacionar o sistema brasileiro de planejamento e o orçamento. Vamos apresentar as leis orçamentárias e discutir inicialmente duas principais leis orçamentárias, né? Vamos discutir na nossa aula de hoje o Plano Plurianual, PPA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Então, iniciando a nossa aula, vamos inicialmente discutir por que o Estado deve intervir na economia. Então, deve existir uma justificativa para a existência do governo, né? Para a existência do Estado. Então, o Estado, ele exige, né? Porque existem falhas de mercado. Ou seja, quando o livre funcionamento da economia de mercado não é capaz de resolver um problema ou gera algum problema, então o governo entra aplicando alguma medida saneadora. Ou seja, quando existem falhas de mercado, ou seja, quando o mercado não consegue ofertar bens ou serviços que garantam a melhoria da qualidade de vida das pessoas, ou quando eles se negam a ofertar produtos ou serviços para a sociedade, existe aí uma falha. E essa falha de mercado é uma justificativa ou é uma razão para a existência do mercado. Então, o governo, né, ele vai corrigir essas falhas. Ou seja, o governo muitas vezes ele pode melhorar os resultados desse mercado. Então, quando existem falhas de mercado, é uma justificativa para a existência do governo. Então, podemos citar algumas falhas de mercado. Então, quais são essas falhas de mercado? Onde o mercado não consegue organizar de forma satisfatória as atividades econômicas. Por exemplo, com relação aos bens públicos. Então, na existência de bens públicos, que são os bens que têm duas características que são diferentes dos bens privados, né? A grande maioria dos bens existentes na economia são bens privados, mas também existem os bens públicos. Por exemplo, iluminação pública, segurança pública, o farol, a defesa nacional. Esses bens são bens públicos. Então, bens públicos, eles não são totalmente ofertados de forma eficiente, né, e de forma que satisfaça a todas as necessidades da população pelo mercado. Porque eles são bens que têm características de serem bens não excludentes e não rivais, e são bens que podem sofrer pelo fenômeno do free rider ou do caroneiro.
Então, por terem essas características, a iniciativa privada não oferta esses bens da maneira satisfatória. Então, a existência de bens públicos é uma das falhas de mercado que justificam a existência do governo e a intervenção do governo na economia. A falha de competição. Então, a ausência de concorrência também exige-se ou justifica-se a intervenção do Estado. Por exemplo, a presença dos monopólios naturais. Quando existem monopólios ou oligopólios, exige-se a intervenção do Estado para melhorar os resultados, através de agências reguladoras, através da intervenção das instituições governamentais, através do Poder Judiciário, por exemplo. Quando existem também externalidades, por exemplo, a principal externalidade conhecida é a externalidade negativa, né? Por exemplo, a poluição. A poluição é uma externalidade negativa. Então, uma empresa, quando ela está poluindo o meio ambiente, ela está gerando uma externalidade negativa. Isso é uma falha de mercado. Né? Então, uma empresa que tem uma fábrica, por exemplo, de calça jeans no município de Toritama, que está degradando os rios, né? Está poluindo os rios, isso está gerando um efeito negativo para outro agente econômico. Então pode ter um pescador, pode ter uma família de agricultor que esteja em um município vizinho que não é beneficiado por essa produção têxtil no município de Toritama, mas está sofrendo os efeitos negativos. Então o Estado intervém nas falhas de mercado através de um controle dessas atividades, que pode ser através de uma multa, pode ser através de uma regulação maior dessa atividade empresarial. Uma outra falha de mercado que exige a existência, né, que justifica a existência do governo, são as falhas de informação, ou seja, a assimetria de informação. Então, quando o conjunto de informação entre os agentes econômicos ele é diferente, exige-se o Estado para regular esse cenário, esse contexto. Por exemplo, né, no mercado de seguros, ou no mercado de carros usados. Exige aí um conjunto de informação bem diferente entre consumidores e os vendedores. Então essa relação, ela tem aí uma assimetria de informação. Então essa assimetria de informação é uma falha de mercado. Então o governo, através, por exemplo, do PROCON, que é uma instituição, né, que defende o consumidor, ou através de agências reguladoras, ele pode tentar reduzir essas falhas de informação, né? Controlando essas atividades empresariais. E também o governo pode, gente, né, intervir quando existe um desemprego muito alto, ou quando existe inflação. Então, os fenômenos que geram a desestabilidade na economia são exemplos de falhas de mercado. Então, exige-se e justifica-se também a intervenção do Estado na economia. Então, apresentadas as principais falhas de mercado, então nós temos as razões para a existência dos governos, né? A existência do governo é necessária para o quê? Para guiar, corrigir e complementar o sistema de mercado que sozinho não é capaz de desempenhar todas as funções econômicas. Portanto, né, para que serve o governo? O governo serve para uma série de coisas. O governo serve para oferecer segurança, né, a defesa nacional, a soberania, né, defender a soberania do país. O governo serve para ofertar direito de propriedade, então a justiça, as instituições. Então isso é uma garantia governamental que não é dada pelo mercado. Ofertar serviços de utilidade pública, ofertar água, ofertar energia elétrica. Então, ofertar saúde, educação para quem não pode pagar. Então, essas são algumas das razões para a existência do governo. Então, quando o mercado não supre essas necessidades, então o Estado, o governo, complementa essas falhas de mercado. Bom, para ilustrar a importância do Estado na economia recentemente, eu trouxe alguns dados aqui sobre o crescimento das despesas públicas no mundo.
Então, só para a gente fazer uma análise, né? Pegar aqui alguns países, para a gente fazer uma análise do crescimento das despesas, ou seja, né? Como é que está o gasto público em relação ao PIB para esses países. Então, em percentual do PIB, vamos ver a evolução dos gastos públicos em alguns países selecionados. Por exemplo, os Estados Unidos, a maior economia do mundo. Em 1975, ele tinha um gasto público, ou uma despesa pública em relação ao PIB, de 33,5%. E, no ano de 2015, pulou para 38,7% do PIB. Ou seja, houve aí uma maior participação do Estado na economia americana. O Japão, por exemplo, em 1975 tinha 26,8%. Pulou para 42,3% de participação do governo no PIB, ou seja, de gastos públicos em relação ao PIB. A Itália, por exemplo, passou de 41,6% em 1975 para 51,1% em 2015. A França passou de 43,4% em 75 para 57,3% em 2015. A Suécia passou de 48,4% em 1975 para 53% em 2014. Ou seja, então, para esses países, são países ricos, né? Países que fazem parte da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, houve um crescimento sistemático das despesas públicas. No Brasil também houve esse crescimento. Hoje, nós temos um crescimento em torno, temos uma despesa pública em relação ao PIB em torno de 35% do PIB. É um nível alto? Porque nós somos ainda um país em desenvolvimento. Então, se compararmos esse dado com alguns países que estão em desenvolvimento, como México, Coreia do Sul, China, África do Sul, Índia, nós estamos em um patamar maior de gasto público em relação ao PIB do que esses países. Bom, então, ilustrando aí essa importância da participação do Estado na economia, com esses dados do contexto mais recente, vamos apresentar as 3 funções básicas do governo. Então, o governo, a gente viu que a partir da existência das falhas de mercado, o governo intervém na economia, né? E quais são as funções? Então, o governo ele realiza 3 funções básicas, né? A função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. Então, o objetivo da função alocativa é alocar os recursos produtivos quando os mecanismos de mercado falham em assegurar a maior eficiência na utilização dos recursos disponíveis na economia. A função distributiva tem como objetivo reduzir a desigualdade de renda pessoal entre setores ou regiões econômicas do país. O governo assume essa função em contextos que caracterizam a necessidade de intervir na economia para tentar corrigir a desigualdade existente na divisão da renda nacional, visto que essa divisão não ocorre necessariamente de maneira igualitária. Para implementar a função distributiva, o governo tem alguns instrumentos à sua disposição. Então, que instrumentos são esses? As transferências é um tipo de instrumento que o governo utiliza para implementar a sua função distributiva. Então, por exemplo, o programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda. Então, o governo, né, para as pessoas que estão em nível de renda muito baixo, né, que são classificadas como pessoas com extrema pobreza, né, então essas pessoas recebem uma transferência direta de dinheiro do governo para essas famílias, né. Para essas pessoas receberem, elas têm que ter alguns condicionantes, manter a criança nas escolas, manter o cartão de vacinação dessas crianças em dia. Então, isso é uma política de renda, é uma política distributiva, uma função distributiva. Uma outra política, uma outra função distributiva, um instrumento importante é a tributação. Então, quando o governo tem uma característica
né, de utilizar impostos mais progressivos. O que é que são impostos progressivos? São impostos em que você deve cobrar mais de quem ganha mais e menos de quem ganha menos. Então, aí você tem impostos com características progressivas. Então, isso é um instrumento de tributação que tem características distributivas. É o que a gente chama de imposto de renda negativo. É um imposto onde vai ser cobrado de onde tem mais, de quem ganha mais do que quem ganha menos. Infelizmente, a característica do sistema tributário brasileiro é de um sistema muito mais regressivo. Por quê? Porque grande parte da nossa carga tributária está focada em impostos indiretos. O que é que são impostos indiretos? São impostos que estão embutidos nos preços dos produtos. E esses produtos, né, e esse tipo de imposto, ele é inerentemente regressivo. Ou seja, o consumidor que consome os bens, ele não está sendo levado em consideração a capacidade de pagamento ou a renda do indivíduo. Então, nós deveríamos ter um sistema tributário muito mais baseado em impostos em que vinculassem a renda ou ao patrimônio. Então, você poderia ter impostos mais progressivos. Outros instrumentos que podem ser utilizados são os subsídios, né? O governo pode subsidiar um bem, por exemplo, um bem que seja importante para as famílias, né, principalmente de baixa renda, o subsídio, por exemplo, para o consumo do leite, consumo de bens de primeira necessidade. Então, esses são instrumentos que podem ser utilizados com a ideia de distribuição de renda, né, com a função distributiva. Ou também para reduzir desigualdades regionais. A última função do governo é a função estabilizadora, né? Ou seja, visa estabilizar a economia. Então, considerando-se que o funcionamento do sistema de mercado não é por si só capaz de assegurar o quê? Altos níveis de emprego, estabilidade de preços e altas taxas de crescimento econômico, então o Estado, através dos instrumentos de política econômica, política fiscal, política monetária, política cambial, política de rendas, política comercial, ele pode intervir na economia para estimular a geração de emprego, para controlar os níveis de preço, né, controlar a inflação e para estimular ou incentivar o crescimento da atividade econômica. Então, ele tem instrumentos à sua disposição para desempenhar essa função estabilizadora. No intuito de aplicarmos a discussão que foi feita sobre as funções do governo, vou fazer aqui um exercício bem simples, né? Com relação à função alocativa do governo, essa função está associada ao quê? Então temos aqui uma questão de múltipla escolha, né? A letra A afirma que a função alocativa está relacionada ao controle da demanda agregada, visando minimizar os efeitos sobre o bem-estar social de crises de inflação ou recessão. Essa função é a função estabilizadora, ok? Que tenta, né, estabilizar a economia, controlar a inflação, estimular o crescimento econômico. A letra B afirma que está relacionada à intervenção do Estado na economia para alterar o comportamento dos níveis de preço e emprego, função estabilizadora. Letra C, fornecimento de bens e serviços não oferecidos adequadamente pelo sistema de mercado. Claramente, essa é a função alocativa. Então, nós temos aí a resposta certa é a letra C. Né? A letra D, utilização de instrumentos de política fiscal, monetária, cambial, comercial e de rendas, função estabilizadora. Letra E, implementação de uma estrutura tarifária progressiva. Discutimos anteriormente que a tributação ou o imposto de renda negativo ou o imposto progressivo é uma característica, é um instrumento da função distributiva. Okay? Então, um segundo exercício, em relação à política distributiva dos governos, assinala a opção correta. Letra A. É a política que interfere diretamente na composição das mercadorias e serviços, técnicas produtivas e preços relativos. Essa é a função estabilizadora. Letra B. É a política que busca promover distribuição de recursos considerada justa pela sociedade. Essa é a função distributiva. A resposta certa. Letra B.
Letra C. É a política que diz respeito aos níveis desejados de produção, emprego, preços e equilíbrio do balanço de pagamentos para andar na capacidade produtiva, função estabilizadora. É a política que se baseia diretamente na administração da demanda agregada, também função estabilizadora. É a política que interfere diretamente na divisão do produto entre o consumo e a acumulação, também função estabilizadora. Bom, agora vamos entrar no nosso conteúdo, né? Fizemos uma contextualização da intervenção do Estado na economia, das razões para a existência do governo, das funções do governo. Então vamos relacionar inicialmente o planejamento e o orçamento público. A ideia de planejamento é uma ideia de um orçamento mais moderno. Ou seja, o orçamento público, que é uma lei, que é uma diretriz de intervenção do Estado na economia, ela tem que estar relacionada com o planejamento do governo. Ou seja, planejamento, programação e orçamentação constituem os processos por meio dos quais os objetivos e os recursos e suas inter-relações são levados em conta, visando a obtenção de um programa de ação coerente e compreensível para o governo como um todo. Ou seja, quando nós relacionamos planejamento ao orçamento, nós estamos dizendo ou discutindo a relevância de um pensar estratégico. Ou seja, todas aquelas diretrizes, todos os programas, todas as ações governamentais, elas são discutidas e são implementadas e interrelacionadas com o orçamento para terem a sua execução. As demandas da comunidade por bens e serviços somente poderão ser atendidas se estiverem contempladas no orçamento público. Ou seja, a construção de uma praça, a construção de uma escola, de uma creche, elas têm que ter essa relação com o orçamento. Então, essa demanda por esses bens de utilidade pública, por esses bens públicos que melhoram a qualidade de vida das pessoas, elas têm que passar pelo planejamento estratégico do governo e, consequentemente, estarem presentes no orçamento público. As leis que regulamentam as atividades econômicas, sociais, culturais e políticas da comunidade dependem de recursos do orçamento público para sua aplicação. Ou seja, os médicos que vão ser contratados para trabalharem na unidade de saúde mais próxima do seu município, da sua residência, necessitam de leis do orçamento. Então, é algo que nos afeta diretamente. Os gastos realizados pelos órgãos públicos não podem se desviar do que está autorizado no orçamento público. Então, exige aí também as exigências do orçamento público são para dar uma maior transparência e uma maior efetividade na utilização desses recursos. Então, nós vamos discutir ao longo da disciplina a exigência de licitação, os limites do controle de gastos, as metas fiscais e etc. Todos esses temas são discutidos nas leis orçamentárias. Então, as pressões, a participação cidadã também é fundamental nesse sentido, para garantir os interesses da coletividade. Bom, feito essa apresentação inicial da relação entre planejamento e orçamento, que é o que a gente chama de um orçamento mais moderno, um orçamento que leva em consideração os princípios do planejamento estratégico, então nós vamos agora conceituar o orçamento público. Então, o conceito de orçamento público, gente, ele está muito próximo do conceito de orçamento doméstico ou de finanças, do nosso orçamento individual ou do orçamento das finanças pessoais. Ou seja, quando nós vamos viajar ou para os nossos gastos mensais, nós temos que analisar as receitas e despesas. A diferença é que o orçamento público você tem por trás uma lei, uma exigência constitucional. Mas você tem receitas públicas e despesas públicas. Então, o orçamento público, um conceito mais sistemático, o orçamento público reúne
de forma sistemática e organizada todas as receitas estimadas para determinado ano e o detalhamento das despesas que o governo espera executar. Na sua forma, portanto, ele é um documento contábil de receitas e despesas, só na sua forma. Por quê? Porque ele é muito mais do que um instrumento contábil. No orçamento público vão estar presentes o quê? A força política de implementação dos recursos públicos, né? Ou seja, um instrumento político de alocação, de distribuição de recursos para as necessidades da população. Então, se você tem, né, governos, seja ele em nível da União, estados ou municípios, que está alocando mais recursos para uma determinada área, então você tem uma pressão política daquela área, né? Então, percebe-se no contexto atual, né, que o orçamento público ele tem sempre aqueles grupos de interesse que influenciam na alocação dos recursos públicos no orçamento. Então, cabe à sociedade civil, cabe à sociedade fazer um controle cidadão do orçamento, para, de fato, os recursos públicos serem direcionados para as necessidades das pessoas, né? E principalmente daquelas pessoas que mais precisam, que é o mais importante. Bom, apresentado esses conceitos simples de orçamento, então agora vamos complementar apresentando o Sistema Brasileiro de Planejamento e o orçamento, né? Então, quando é que se criou a ideia de planejamento para a construção do orçamento brasileiro? Tiveram algumas leis, mas a Constituição Federal foi que estabeleceu as bases para uma retomada de um processo mais amplo de planejamento para a construção do orçamento público brasileiro. A Constituição Federal ela preconizou algumas diretrizes que foram fundamentais para isso, né? Então, ela preconizou a adoção de um sistema de planejamento constituído por planos e programas nacionais, regionais e setoriais. Preconizou também a consolidação de um plano plurianual de longo prazo, de médio prazo. A determinação de que o detalhamento deve ser feito anualmente por meio de uma lei de orçamento anual, elaborada e executada de acordo com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, igualmente de periodicidade anual. Então, a organização das leis orçamentárias foi preconizada na Constituição Federal de 1988. As leis orçamentárias, elas tiveram, né, a sua organização, a Constituição Federal, o arcabouço constitucional na Constituição Federal de 1988. Nos termos da Constituição Federal de 1988, o sistema orçamentário compõe-se das leis orçamentárias, dos órgãos envolvidos no processo orçamentário e das normas que regem a elaboração e execução dessas leis. Quais são as leis orçamentárias? A Lei do Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. A Lei do Plano Plurianual, uma lei de médio prazo, um prazo de 4 anos, a Lei de Diretriz Orçamentária Anual e a Lei Orçamentária Anual também de periodicidade anual. A Lei de Diretriz Orçamentária faz a junção entre o PPA e a LOA. O Plano Plurianual é a lei orçamentária que define as ações de governo para um período igual ao do mandato presidencial, ou seja, 4 anos. Porém, a sua execução, né, a sua exigibilidade, ela tem periodicidade diferente do mandato. Ou seja, no ano de 2019 foi implementado o Plano Plurianual do governo Dilma Temer. Então, no ano de 2023 vai ser implementado também o Plano Plurianual do governo de Jair Bolsonaro. Então, o Plano Plurianual tem na concepção do sistema orçamentário brasileiro a função primordial de orientar a programação de ações da administração pública, as quais deverão estar sempre em consonância com o governo, né, com os interesses da sociedade, né. É o que se depreende de vários dispositivos constitucionais, ou seja, o PPA é algo mais amplo, né? É como se fosse o guarda-chuva das leis orçamentárias. Então, nele vão estar
todos os programas, todas as ações governamentais que vão ser implementadas nesse médio prazo. Com relação à elaboração do plano plurianual, a elaboração ela segue duas etapas. Primeiramente, a formulação da proposta inicial pelo Poder Executivo e depois a apreciação e votação da proposta pelo Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo tem uma participação preponderante e muito importante no orçamento. Ele é o órgão deliberativo, ele é o órgão autorizativo dos orçamentos. A formulação da proposta de PPA pelo Poder Executivo envolve todos os órgãos da administração pública, que elaboram suas propostas e as encaminham ao órgão central de planejamento. Então, em nível da União, todos os ministérios participam da elaboração do PPA. Em nível estadual e municipal, todas as secretarias estaduais e municipais participam da elaboração do plano plurianual. Uma vez elaborada a proposta de PPA pelo Poder Executivo, esta é encaminhada ao Poder Legislativo para apreciação por parte dos parlamentares. Você tem as comissões de orçamento, você tem os órgãos que vão deliberar sobre o orçamento público. A Constituição estabelece que o projeto de plano plurianual deve ser encaminhado ao Poder Legislativo até 31 de agosto do primeiro ano de mandato do governante, ou seja, no governo federal, atualmente, o projeto foi encaminhado até o dia 31 de agosto de 2019. E ele vai ser apreciado até o final do ano pelo Poder Legislativo. E ele vai vigorar do segundo ano até o fim do primeiro ano do mandato seguinte. Os programas, com relação à execução do plano plurianual, os programas do PPA são detalhados e executados ano a ano por meio da LOA. Apenas programas presentes no PPA podem ser incluídos na LOA. Assim, é pelo acompanhamento da execução e elaboração da LOA que podemos verificar se o plano plurianual está sendo cumprido de forma satisfatória. É lógico que existem outros instrumentos que influenciam o PPA, por exemplo, o plano diretor. O seu município possui um plano diretor? É um instrumento importante. Que leis específicas influenciam o plano plurianual? Então, tem leis orgânicas municipais, ou tem leis federais de garantia de execução de gastos públicos em áreas com saúde e educação. Então, esses outros instrumentos são importantes. Mas a execução do PPA se dá pela LOA. Então, quando a gente vai analisar a aplicação ou a avaliação das diretrizes ou dos programas ou das ações que estavam no plano plurianual, nós temos que analisar a execução da LOA. Para se fazer uma avaliação do plano plurianual, eu já mencionei, isso é uma parte muito importante hoje, que é a participação cidadã, através da transparência das contas públicas, através da utilização de bancos de dados, através do Siga Brasil, que vocês vão conhecer mais posteriormente, através dos órgãos de controle, do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas dos Estados, da Controladoria Geral da União. Nós temos órgãos de controle que vão nos auxiliar na avaliação da utilização dos recursos públicos. Para finalizarmos essa nossa primeira aula, vamos falar um pouco sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. A LDO é a lei orçamentária que faz a ligação entre o plano plurianual e a LOA. Ela cumpre diversas funções definidas pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para cumprir a função de levar para a LOA os objetivos e metas definidos no PPA, a LOA estabelece as metas e prioridades do governo para cada exercício e as regras a serem observadas na elaboração e na execução do orçamento anual. A finalidade original da LDO foi definida pela Constituição Federal de 88, no artigo 165, parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente
orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações da legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. A Lei de Responsabilidade Fiscal ela trouxe também atribuições à LDO, como a de dispor sobre metas e riscos fiscais, sobre programação financeira, sobre limitação de empenho e movimentação financeira, ou seja, o contingenciamento de gastos públicos, e a transferência de recursos a entidades públicas e privadas, entre outras. As parcerias público-privadas, né? A relação entre governo e ONGs. Então, também isso está dentro do arcabouço da LDO e foram normatizadas ou reguladas pela LRF, né? Pela Lei de Responsabilidade Fiscal. É na LDO que os poderes executivo e legislativo têm disposto sobre os seguintes pontos, entre outros, né? As regras para elaboração e execução do orçamento, as prioridades na aplicação dos recursos, os limites de gastos, ou seja, os tetos de gastos públicos, as metas fiscais relativas às receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública. Então, toda a discussão sobre qual será a meta de superávit primário são discutidas na LDO. As regras para a contratação de pessoal e aumento de remuneração, as alterações da lei orçamentária ao longo do ano, as alterações na legislação tributária, inclusive quanto a regras para a concessão de incentivos ou benefícios tributários, ou seja, a renúncia fiscal, a renúncia do pagamento da folha de pagamento, de impostos de folha de pagamento, os benefícios fiscais, né, as desonerações fiscais, todos são discutidos na LDO. A política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, ou seja, a política de financiamento público do BNDES, do Banco do Nordeste, a execução de obras com indícios de irregularidades, né, também são discutidos na LDO, as transferências de recursos a estados, a municípios, o FPM, o FPE, se vai haver algum reajuste ou não, mas agora está sendo discutido muito o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A avaliação, controle e transparência das contas públicas também são discutidos entre o Poder Executivo e o Legislativo na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A elaboração da LDO, ela fica a cargo também do Poder Executivo e os órgãos que estão relacionados mais diretamente com a economia, ou seja, com a fazenda e com o planejamento, seja da União, dos estados ou de municípios. Uma vez consolidado, o projeto da LDO ele é encaminhado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo no primeiro semestre de cada ano, ou seja, até o final de junho e julho, em prazo definido pela Constituição ou Lei Orgânica do município. O Legislativo deve apreciá-lo e aprová-lo em tempo que permita essa lei orientar a elaboração da proposta orçamentária para o exercício seguinte. A apreciação do projeto de lei pelo Poder Legislativo compreende as seguintes etapas gerais: realização de audiências públicas com representantes do governo e da sociedade, a apresentação e publicação das emendas ao projeto de lei, a apresentação e votação do relatório sobre o projeto de lei e suas emendas na Comissão de Orçamento, a apresentação e votação do parecer da Comissão de Orçamento no plenário do Legislativo, o encaminhamento do autógrafo ao Poder Executivo para sanção ou veto, a promulgação e publicação da lei no Diário Oficial. Então, dessa forma, nós finalizamos inicialmente a nossa primeira aula, que é uma aula que discorre sobre uma introdução ao estudo do orçamento público. Espero que todos tenham assimilado bem o conteúdo, tenham todos uma boa leitura do material e até o próximo encontro. Muito obrigado a todos. Apenas uma informação complementar: os slides dessa aula também serão disponibilizados para vocês. Agradeço a todos, tenham todos um bom dia. Até mais.